Amados, nós vamos ter um tempo importante para termos comunhão. Mas antes, eu gostaria de registrar que essa comunhão, ela não está focada a um grupo cristão ou denominação, mas a todos os filhos de Deus sedentos pelo arrebatamento. Vamos desfrutar de alguns versículos muito importantes. Eu vou usar a Bíblia King James atualizada. Muitos líderes cristãos usam essa versão. Vamos começar com o Apocalipse capítulo 11, versículo 3. O nosso tema de hoje é as duas testemunhas. Concederei poder às minhas duas testemunhas, a fim de que profetizem durante 1260 dias, em trajes escuros de pano de saco. Esse capítulo, ele vai apresentar as duas testemunhas de Apocalipse 11. E todos nós, cristãos, sedentos pela palavra, conhecem ou conhecemos esses versículos. Nós sabemos que eles vão profetizar, eles vão ter nas suas mãos o rolo de Deus, eles vão proteger os judeus em uma época muito difícil, eles vão falar palavras duras contra as nações, contra o anticristo, o falso profeta. Nós concordamos, mesmo tendo várias revelações. Alguns creem que eles vão se manifestar nos primeiros 3 anos e meio, outros creem que eles vão se manifestar nos últimos 3 anos e meio. Ok, nosso objetivo ou o objetivo da nossa comunhão não é esse, mas é apresentar algo subjetivo para vocês. Todos os grandes teólogos, as linhas de pensamentos da Bíblia, concordam com as duas testemunhas, mas nenhuma das linhas de teologia conseguem explicar de onde eles virão. Se você perguntar para um grande teólogo, ele pode dizer para você, sim, eles vão vir. Ah, mas ele não sabe te explicar da onde. Outros vão dizer, sim, o corpo de Elias não foi achado, ele foi tomado. E o corpo de Moisés também não foi achado, foi tomado, e eles vão vir. Outros vão dizer, são 2 velhinhos de barba grande, são rabinos que vão chegar em Israel, precisamente em Jerusalém, e eles vão falar. Nós não questionamos a linha de pensamento dos amados, mas ninguém consegue explicar para você da onde eles vão vir. Eu gostaria de apresentar evidências para os amados irmãos na Bíblia de que as duas testemunhas já estão na terra. As duas testemunhas já estão andando na terra. É muito importante nesses dias nós ganharmos uma revelação sobre isso. Nós sabemos, quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele foi anunciado pelos santos profetas que ia nascer em um tempo determinado, o Senhor precisou levantar um precursor. E quem é esse precursor? É alguém que
que veio antes dele para anunciar: arrependei-vos, porque o reino de Deus, ou o reino dos céus, está próximo. E ele anunciou que o Messias já estava entre eles. Ele anunciou que o Messias iria chegar a qualquer momento para ser batizado por João. Porque aquele que enviou João Batista para batizar também disse: você vai identificá-lo, porque você vai ver um sinal. Quando você ver o Espírito descendo como pomba e repousar sobre alguém que virá até você, esse é o Messias. Primeiro estágio do ministério de João era apresentar o Messias para Israel. E o segundo estágio era batizar o Messias. E ele o fez. Mas o precursor, ele é fundamental. Se a rainha Elizabeth, ela vai fazer uma visita para o Brasil, antes dela chegar, ela vai enviar um precursor. E essas pessoas que estão na área da diplomacia, eles são enviados por ela, com a autoridade da rainha, com o poder da rainha, com o sentimento de tomar decisões pela rainha. O precursor é alguém que prepara a chegada de alguém importante. Mas aonde os judeus falharam? Eles falharam porque eles não reconheceram o precursor, o mensageiro que veio com a mensagem de Deus para avisar que o Messias tinha chegado. Eles não deram crédito a João Batista, não aceitaram a sua mensagem. Quando o Messias chegou, o coração deles estava fechado. Agora, todos nós sabemos, eu e você, que o arrebatamento vai acontecer. Nós somos unânimes quanto a essa visão. Mas você crê, por se tratar do evento mais importante de todos os tempos para Deus, preparar uma noiva para o seu filho, você crê que Deus não enviaria um precursor? Quando nós olhamos para a igreja atual, o que vemos? Existe algum líder humano que pode ser o precursor? Nós nos dividimos muito. Eu posso levantar uma bandeira e dizer: o meu grupo é o pequeno rebanho, o meu grupo é Filadélfia. Eu posso fazer isso, mas eu sou o precursor? Eu tenho essa comissão da parte de Deus, ou eu estou dizendo para os irmãos, para as pessoas, que eu sou o precursor? Você crê que no meio de tanta divisão que existe no mundo cristão hoje, Deus poderia levantar um precursor aí? Não. Deus, depois de olhar, ele sabia que, assim como aconteceu com Israel no Velho Testamento, Malaquias mostra que os judeus, mesmo sendo o povo de Deus, eles fracassaram.
fracassaram nas idolatrias, nos pecados e nas rebeliões e tantos outros itens. Você crê que a igreja, tão dividida e caída, com tantos problemas, com tantas visões, você crê que o Senhor poderia tirar daí alguém para conduzi-la para o arrebatamento? Eu gostaria de ler com vocês, primeiro, Mateus, capítulo 17, o versículo de número 12. Vou ler primeiro o versículo 11. Ao que Jesus lhe respondeu: Elias, com certeza, vem e restaurará todas as coisas. Ele está afirmando aqui que o profeta Elias vem. Qual é o problema da igreja nos dias presentes? Primeiro, ela não foi preparada pelos líderes para receber o profeta Elias. Os judeus, quase que todas as linhas do judaísmo foram preparados para receber o profeta Elias. Nas suas festas eles têm uma cadeira, eles deixam reservada, quase todos os judeus deixam reservada essa cadeira porque eles creem que o profeta Elias virá. Mas a igreja, por causa das diferentes linhas teológicas, por causa das traduções da Bíblia, cada líder, ele não focou que o Elias viria antes do arrebatamento para preparar o caminho do Messias, porque se fizesse isso, eles estariam se excluindo como líderes. Você crê que é fácil para um líder reconhecer que Elias está andando na terra? Se ele o fizer, ele receberá da parte de Deus louvor, honra e glória. Mas qual homem que vai querer fazer isso? Na primeira etapa, nós precisamos estar claros. Existe apenas 2 falar em toda a terra. Primeiro é o falar de Elias, é o falar de Deus hoje na terra. E o segundo falar é o falar da apostasia. Aqui o Senhor está dizendo: certamente Elias virá e restaurará todas as coisas. Os discípulos estão pensando: será que ele está falando de João Batista? Mas, se você voltar para o capítulo 14 de Mateus, você vai ver que João Batista morreu, foi decapitado no capítulo 14 de Mateus. Ele já não está falando e nem usando o verbo no passado. Aqui ele está dizendo: ele virá. Já não é mais de João Batista. A interpretação no versículo 13, os discípulos entenderam então que era a respeito de João Batista que ele havia falado. Os discípulos entenderam, mas não foi o que ele falou. Se passou 2000 anos, ele disse: Elias certamente virá e restaurará todas as coisas. Eu gostaria de considerar versículos cruciais que apresentam esse profeta que está entre nós nos dias de hoje. O Atos, o capítulo 3. Atos 3, o versículo de número 20. Eu vou ler devagar
Eu espero que você tenha a sua Bíblia. Eu disse que eu estou usando a King James atualizada. É uma versão que todos os líderes estão usando. É uma versão confiável. Atos 3, versículo 20. De modo que, na presença do Senhor, venham tempos de refrigério. E Ele envia o Cristo, que já foi previamente designado Jesus. Isso é uma profecia. Jesus, Ele foi designado, Ele teria que vir, e Ele veio. O versículo 21 agora, é necessário. O que você entende por a palavra é necessário? Quer dizer, não vai mudar. Deus quer assim, tem que ser assim. É necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Pare. É necessário que Jesus permaneça nos céus. Ele não pode vir. Ele não pode vir para arrebatar, até que Deus restaure todas as coisas. Você se lembra de Mateus 17? Ele está dizendo, sim, Elias certamente virá para restaurar todas as coisas. Quem vai restaurar todas as coisas? No meio de uma igreja que se dividiu, que caiu, quem vai restaurar todas as coisas? E aqui ele está dizendo, é necessário. Elias precisa vir antes, porque Jesus não pode vir enquanto as coisas não sejam restauradas. Na parte B do versículo, conforme já descreveu há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas. Agora o versículo 22. Porquanto declarou Moisés, o Senhor Deus levantará diante de vós, irmãos, um profeta, como eu, a ele ouvireis em tudo que vos ordenar. 23, e acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. Na linha teológica, foi colocado que esse profeta se refere a Jesus. E começou a estudar desde Moisés, esse profeta é Jesus, é Jesus. O Evangelho de João, esse profeta é Jesus. Mas, quando chegamos em Atos dos Apóstolos, esse Jesus que veio, que se encarnou, teve um viver humano, foi à cruz, ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus e depois ele foi entronizado. Esse processo ocorreu e nós todos sabemos disso. Em Atos 2, então, iniciou-se a era da igreja. Nós fomos enxertados entre as 69 semanas e a última semana, quando foi interrompido a história dos judeus e os gentios foram enxertados. Antes da história dos judeus recomeçar na sua última semana, o Senhor precisa usar esse profeta para restaurar todas as coisas. O Senhor arrebata a igreja e vai recomeçar a última semana dos gentios. Nas primeiras 69 semanas, a igreja
não existia na terra. E na última semana, a igreja tampouco vai existir na terra. Nós fomos enxertados por um período. E aqui ele está dizendo, no Novo Testamento, depois que a igreja começou, por que esses versículos ficaram registrados? Se alguém falar para você, isso se refere a Jesus, não, você não deve acreditar nisso, porque Jesus já foi ascendido aos céus. Isso está depois que começou a igreja. Você entende? Não se refere a Jesus. Por que foi colocado aqui esses versículos? Se refere ao profeta Elias. Sim, ele viria da parte de Deus antes do arrebatamento para restaurar todas as coisas. Nosso encargo aqui não é convencê-los de nada. Nosso encargo aqui é apenas apresentar para vocês evidências de que Elias já está andando na terra. Nosso encargo aqui é mostrar para vocês que no meio da grande degradação da igreja, Deus trouxe o seu guerreiro dos céus para chamar um grupo para participar do arrebatamento. Quem é ele? É um homem. De onde ele vem? Qual o país que ele está sendo hospedado? Vem muitas perguntas. Para alguém que tem um grande grupo ou um pequeno grupo que entrou junto com Moisés no deserto. Nós saímos do Egito, Deus deu comissão para Moisés. Deus falou com Moisés. Deus ordenou Moisés a ferir o Egito. E naquela última noite o anjo da morte passou. Então em seguida ele sai. Hoje o anjo da morte está passando em toda a terra. A próxima etapa é sair até o Mar Vermelho, aonde todos são batizados. Nas águas, como fala 1 Coríntios 10, versículo 1, 2 e 3. Como se enquanto eles passassem pelo mar que estava aberto, eles estivessem sendo batizados. Paulo falou isso. Todos eram unânimes com Moisés. Todos tinham o mesmo coração que Moisés. Um precursor como Moisés, que precisava levar o povo, conduzir o povo, precisava ter muita experiência. Mas havia grupos ali que diziam: eu vou no deserto, vou caminhar, mas eu não preciso de Moisés. Eu posso caminhar com o meu grupo de 30 ovelhas. Eu vou levá-los para a boa terra. Outros, eu posso ir levar esse povo para a boa terra. Eu tenho 200 pessoas. Outros, eu tenho 500. E Moisés está seguindo, mas há muitos grupos que brigavam por comida, por uma série de situações. O coração ficou preso no Egito. Quantos problemas Moisés teve? Ele experimentou 3 grandes rebeliões no seu ministério. Com o povão, depois com os representantes das 12 tribos e por último com Miriam e Arão. Ele experimentou uma rebelião no Santo dos Santos, no lugar santo e no átrio exterior. Como esse homem sofreu. Agora ele está conduzindo o povo até o Monte Sinai, mas tem uns grupos dizendo: agora eu não preciso parar.
eu estou conduzindo, eu vou chegar. Agora vem a nuvem de Deus. Deus próprio veio visitar o seu servo na terra. Pela primeira vez Deus veio visitar. De uma maneira assombrosa, a nuvem desceu. Deus falou. Mas havia muitas pessoas que não estavam crendo. Deixa que eu conduzo o meu povo. Eu consigo levá-los para a boa terra. Eu vou levá-los para a terra que mana leite e mel. Veio a lei. E agora a nuvem permanece. Por tantos anos, tantas décadas, aonde aquele povo que estava sendo liderado por Moisés eles estavam debaixo da nuvem, debaixo do mover. Qualquer grupo teológico pode dizer assim: nós somos o povo da nuvem, e são dadas mensagens bonitas. Mas você sabia que em 2019 a nuvem de Deus veio depois de quase 3.000 anos na terra para visitar os seus profetas? Veja essa foto. Você pode procurar no YouTube, você vai encontrar dezenas e centenas. É assombroso. Uma coisa é eu dizer, o meu grupo está debaixo da nuvem. A teologia ama essas expressões, mas outra coisa é eu olhar e ver que a nuvem de Deus desceu para visitar os seus servos. Veja que assombroso. Deus veio. Mas é mais fácil agora eu continuar conduzindo um grupo de pessoas pelo meu esforço natural para tentar chegar na boa terra, do que eu permitir ser liderado por Moisés. Quem não está debaixo da nuvem não vai conseguir chegar. Nesses dias, há só duas vozes na terra. Eu volto a dizer, a voz desse profeta que foi enviado por Deus, com uma palavra que não muda desde 2003, chamando as nações a um arrependimento nacional, chamando as nações a tomar a cruz, chamando as nações a se santificar, porque o Messias está próximo. A sua palavra não mudou. O foco da sua mensagem não mudou. As nações têm recebido e ouvido. Os pastores têm ouvido. Os líderes têm ouvido. Os irmãos têm ouvido. Essa voz está sendo falada nos quatro cantos da terra. Em cada mensagem que é liberado a partir do Quênia, são milhões de pessoas sintonizadas. Milhões de pessoas em todas as nações estão ouvindo essa palavra. Todas as redes sociais nós acompanhamos, tivemos o privilégio de acompanhar alguns resultados, e é surpreendente. Muitos estão se submetendo, ao posto que a maioria, se eu não quero me submeter ao que está escrito na Bíblia, e eu quero manter o meu grupo, eu quero manter a minha posição, eu só tenho um caminho a tomar: e difamar, caluniar e manipular os filhos de Deus. Maior juízo virá para aqueles que têm tomado esse caminho. Reconhecer agora a voz do precursor é o único caminho para nós sermos arrebatados.
reconhecer a voz daquele que foi enviado para restaurar todas as coisas. É o único caminho. E eu quero finalizar lendo com vocês Apocalipse capítulo 6. Como eu disse para vocês, eu estou com a Bíblia King James atualizada. Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Nesse primeiro cavalo, há tantas linhas de interpretação. Tantas. Nas nossas próximas comunhão com vocês, vamos mostrar o que realmente são essas linhas de interpretação. Apocalipse 6, versículo 2 fala: olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa. Veja, foi dado uma coroa. E ele cavalgava altaneiramente, como vencedor, como vencedor, determinado a vencer. Nós aprendemos, e alguns líderes sabem que estão usando essa versão. Quando chega nesse versículo, troca a versão, porque não querem ler assim. Se ler dessa maneira, vão ter que admitir que esse cavalo, ele não trata de coisas positivas, porque aqui diz que foi dado uma coroa, ele ganhou uma coroa, e ele saiu como um vencedor, determinado a vencer. Sim, nós concordamos que isso não pode ser uma pessoa, é uma personificação, e alguns falam isso aqui é a pregação do Evangelho. Não está errado, mas aqui não está dizendo do verdadeiro Evangelho que Elias prega. Aqui fala da apostasia, que a partir de 2003 foi revelada na terra. Aqui fala de um outro evangelho, que não está sendo pregado pelo profeta Elias. Um evangelho mesclado com as coisas da terra. O evangelho que está mesclado com o amor ao dinheiro, com a injustiça. Só há duas vozes que falam na terra. A primeira é essa voz. E a segunda é a voz do profeta Elias, o mensageiro precursor, que foi enviado por Deus para restaurar todas as coisas. E eu quero finalizar. Você está vendo agora algumas fotos do profeta Elias. Ah, mas por que ele não é um americano? Se ele fosse um americano, eu iria crer nele. Ou porque ele não é um inglês? Ou um australiano? Ou que tal um brasileiro? Um português? Por que ele não é? Porque é um africano. Deus vai confundir pela operação do erro muitos teólogos. Deus veio agora para destruir toda a teologia. Nós precisamos considerar quem está falando na terra hoje. Você precisa estar claro nas mãos de quem você vai confiar a sua eternidade. Pelos judeus não terem reconhecido o precursor, eles não receberam o Messias.
Se você não identificar o precursor agora, vai ser muito difícil você participar do arrebatamento. O Senhor quer que pelo menos você tire uma foto. Tire uma foto do Elias. Se você falhar e entrar, se você perder o primeiro arrebatamento, pelo menos você sabe quem vai estar chegando em Jerusalém para ficar 3 anos e meio. A teologia não consegue te explicar de onde vem Moisés e Elias. A Bíblia consegue te mostrar. Não é brincadeira. Não tome essas palavras como uma brincadeira. É um momento crucial na história. É o momento que está para acontecer o arrebatamento. Não brinque com o arrebatamento seu e da sua família. Trate de vir para debaixo da verdadeira nuvem de Deus. Mas se eu vir, eu vou ser difamado, eu vou ser caluniado, vão falar mal de mim. Aí um galardão extra. Sim, quando o arrebatamento acontecer, a identidade de alguém que está debaixo da verdadeira nuvem vai ter sido totalmente destruída por difamações e calúnias. O Senhor quer destruir toda essa identidade caída, essa expressão caída. E um galardão extraordinário, é uma recompensa adicional. O Senhor quer destruir todo o orgulho que está em nós. O ápice do orgulho é quando as pessoas falam mal de nós e nós não aceitamos. Você está disposto a ser humilhado? No momento do arrebatamento, aqueles que estão debaixo da nuvem vai estar sendo considerado uma escória pelos cristãos, não pelas nações. Os cristãos vão estar rindo, vão estar fazendo piadas da maneira com que eles vivem, o que eles creem. É nesse momento, quando eles estiverem sendo totalmente difamados e cada vez mais, que o Senhor não suporta mais e os leva. São homens e mulheres que lavaram as suas vestimentas no sangue, de tanto se arrependerem, de tomarem a cruz, mas de falarem sem temer de ser escarnecidos. As suas vestimentas agora estão limpas e eles têm direito a entrar na presença de Deus. Não é para te convencer. Esse vídeo é para te mostrar que Elias está na terra. É você que faz as suas decisões. Obrigado por participar conosco. Jesus é o nosso Senhor. Se você não tem Jesus na sua vida, eu gostaria de fazer uma oração para que você possa receber a Jesus Cristo imediatamente. Repita comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu gostaria nesse momento de confessar que eu fui nessa vida uma pessoa altamente corrupta, caída e carnal. Senhor, diante desta palavra, eu te recebo agora em meu espírito como meu único e suficiente Salvador. Senhor, eu te rogo, escreva o meu nome no livro da vida. Torna-me, a partir de hoje, filho teu.
Ajuda-me a deixar o mundo, as concupiscências e toda a apostasia e seguir verdadeiramente o Senhor. Amém. Eu gostaria também de fazer uma oração por você, por a sua família. Amado Senhor, nós somos gratos a Ti por abrir versículos tão importantes e cruciais que estavam fechados para nós até o dia de hoje, Senhor. Nós tememos a Tua palavra, nós tememos o Teu falar. Obrigado porque o Senhor enviou precursores para finalizar essa era para os gentios, para levar um remanescente, Senhor, aos céus. E quando eles terminarem a primeira etapa da sua missão, eles vão, Senhor, para Israel, aonde por mais 3 anos e meio eles vão estar com o povo santo da aliança. Senhor, ajuda-nos agora, remove todo orgulho do nosso coração, remove de nós tudo que possa impedir, Senhor, de vermos a Tua vontade nesse momento tão urgente, nesses dias que antecedem o arrebatamento. Oh Senhor, tem misericórdia de nós, abre os olhos do nosso coração com humildade, com simplicidade, para reconhecermos o precursor e para nos submetermos completamente ao falar e à orientação e estar debaixo da nuvem de Deus que já está em toda a terra. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.